Glória a Deus. Eu estou aqui em mais um testemunho para testificar a glória de Deus, para mostrar a fidelidade de Deus. E nesse testemunho eu quero deixar bem claro aqui: só Jesus pode fazer milagres. Homem nenhum na terra pode fazer milagres. Só Jesus. E hoje eu estou aqui com a minha querida Andressa, que vai testemunhar, falar daquilo que Jesus fez na vida dela, falar daquilo que Jesus manifestou o poder dele através da palavra dele. E hoje estamos aqui dentro da igreja Renascer em Cristo para testemunhar esse feito e esse milagre. Bom dia, Andressa. Bom dia. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Pode falar para o povo ali olhando para a câmera aquilo que Jesus fez na sua vida. Pode falar. Em primeiro lugar, é até emocionante eu escutar o pastor Márcio falando sobre o poder de Deus na nossa vida. O meu testemunho a dar a vocês todos, né? Primeiramente, quem fala aqui com vocês é uma pessoa totalmente modificada na presença de Deus, que descobriu o valor desse grande arquiteto do universo que é Ele na nossa vida. E eu fui criada desde pequenina em berço católico. Todas as tradições às quais nós estamos acostumadas, as imagens, tudo isso eu participei. Então, todo o meu berço foi na base da religião católica. E no momento em que eu mais precisei da minha vida, que foi a presença de Jesus, eu vim encontrar através de uma pessoa que eu jamais pensei que eu pudesse reconhecer na minha vida. Eu sou cirurgiã dentista, tenho 6 anos de formada e eu conheci Jesus através de um paciente meu que chegou humildemente no meu consultório no momento em que eu mais precisava, que foi o pastor Márcio. E naquele momento em que ele adentrou meu consultório, eu senti que tinha alguma coisa diferente, porque foi no momento de maior turbulência da minha vida que eu vi com um fracasso sentimental duplo. E eu jamais pensava que eu pudesse ser reconstituída, porque as tribulações que aconteceram foram tão fortes que abalaram a minha vida espiritual, porque hoje em dia a gente sabe que se você não tiver o equilíbrio espiritual, que é a parte central do nosso espírito, a parte do espírito, a gente não consegue ter o equilíbrio na nossa parte financeira, né, e em todas as áreas da nossa vida. Então, quando eu conheci Jesus, através das profecias, através das ministrações que o pastor Márcio gradativamente vinha fazendo na minha vida, eu passei a ter uma nova chance de olhar o que eu estava passando, né? Porque a situação que aconteceu comigo foi a parte sentimental que foi abalada, como eu falei anteriormente, duplamente, e eu jamais pensei que eu pudesse levantar a cabeça novamente e enxergar minha vida com o futuro. Eu não queria mais ter a presença de uma pessoa, porque eu já estava descrita, eu não acreditava mais, porque quando a gente sofre, quando a gente pega 2 quedas, que foram no meu caso, né, 2 quedas seguidas, sentimentalmente, a gente fica desacreditada. Então a gente chega a perguntar: Senhor, o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu para que eu possa estar passando por isso? E é uma pergunta que, se a gente não tiver o coração humilde, o coração sereno, a gente não consegue obter. Se vocês vissem o que eu passei, foram poucas pessoas que testemunharam, né, a minha dor, porque foi uma questão assim muito íntima, e somente as pessoas que estavam próximas de mim conseguiram perceber o que eu estava passando. É muito emocionante para mim estar dando esse testemunho, porque eu espero que as pessoas que escutem, que tenham esse testemunho, elas acreditem na presença de Deus, porque quando a gente busca uma força que a gente não consegue ver, apenas sentir, né? E que é essa força que vai reestruturando a tua vida emocional, a tua vida sentimental e a tua vida financeira. Hoje, quem fala aqui com vocês é uma pessoa que foi restaurada em todas as áreas da vida, principalmente na minha vida sentimental, porque Jesus modificou. Eu
tirar a minha própria vida. E nesse dia foi um dia assim tão, eu posso dizer assim, que foi um dia assim tão deprimente para mim, porque eu não acreditava mais em nada, eu não acreditava mais nas Nossas Senhoras, que eu orava, que eu redava o texto, né? Porque eu não tinha resposta, nem de um lado nem do outro. Aí quer dizer que você orava texto, quer dizer que você orava para Nossa Senhora aí, que eles falam aí, você clamava e você não obtinha resposta. Não obtinha resposta. E você foi encontrar uma resposta onde? Em Jesus, né? Em Jesus, através de uma ligação que foi feita 3 vezes, quase próximo da meia-noite, pastor Márcio me ligando e eu relutava em atender. Então, na terceira chamada que ele fez para mim, eu atendi. E naquele momento, eu tinha dito a ele, né? Era uma pessoa que eu não conhecia, eu tratava apenas como paciente. Então, a relação que a gente tem com o paciente é uma relação distante. E naquele momento, eu abri meu coração a ele, eu confessei as coisas que tinham acontecido na minha vida. E eu tinha dito a ele que eu não queria mais seguir em frente, porque eu não tinha mais força. Eu não tinha mais força de levar o meu barco em frente. E eu sabia que eu ia deixar muita coisa para trás. Uma pessoa que é muito importante na minha vida, que hoje é minha filha, né? E eu não sabia, não tinha mais direção. E naquele momento em que o pastor Márcio me ligou e eu consegui atender, porque eu relutava em atender aquela ligação, ele conversou comigo. E segundo ele tinha me falado que naquele exato momento ele recebeu a presença do Espírito Santo para me ligar, né? Porque já era quase meia-noite, então era um horário assim, meio assim constrangedor em você fazer uma ligação com a pessoa, né? Uma dentista, o paciente liga umas meia-noite, então é uma coisa assim, totalmente assim, diferente. E naquele momento ele conversando comigo, e aí com as ministrações dele, aquele sentimento que eu tinha de querer sair, de não querer mais seguir em frente, de não ter uma direção, foi cessando, foi acabando. Então naquele momento, eu me entreguei a Jesus, eu recebi Jesus naquele momento, porque foi muito forte, né, a ministração dele, e daquele processo em diante, eu passei a ter uma direção na minha vida, que foi Jesus. E eu não tive medo, eu mergulhei mesmo das obras, das ministrações, das profecias. E as coisas foram acontecendo na minha vida assim, de uma forma avassaladora, né? Primeiramente eu fui, que é a parte principal que eu acho que eu fui restituída, na parte sentimental, né? Aonde depressão que eu tinha, a parte de medicamento, né, pastor, de Azepam, que a médica receitou, as questões de ir até emergência, que eu fui 3 vezes para emergência à noite, no qual eu testemunha, né? Não existia mais, tudo, a paz, né? Eu passei a ter paz interior. Então, frequentando os cultos, conhecendo a parte física na qual eu passei a conhecer. Então, foi uma coisa assim, avassaladora na minha vida, a presença de Jesus. Depois disso, né, da vida sentimental ser reconstruída com a paz interior, eu passei a ter a administração da vida financeira, porque quando a gente está nesse momento de turbulência, nesse momento de depressão, a gente não consegue trabalhar, né? A gente trabalha feito uma máquina, mas a gente não consegue pensar nas coisas. Então, a minha parte financeira, ela deu uma queda muito grande, que agora, graças a Deus, graças a Jesus, a minha reconstrução, eu consegui, né? Hoje eu estou em 4 empregos fixos, mais o meu consultório, e a minha parte financeira já está sendo restituída. E a principal delas, que é a parte sentimental, na qual eu tinha medo, na qual eu tinha falado ao pastor Marcos que eu jamais queria outra pessoa, ia querer, né, outra pessoa na minha vida, né? E o pastor Marcos ali comigo ministrando, não, você não pode pensar assim, Jesus vai reconstituir sua vida sentimental, vai lhe dar o nome de Deus. E eu dizia para ele, só você está vendo isso, eu não consigo ver. Quer dizer, os meus olhos terrenos, né, eu não conseguia ver, mas os olhos espirituais dele, né, já era tão longe, né, a glória de Deus na vida dele, que ele conseguia ver. E eu não, como eu disse assim, eu sou uma areiazinha perto
já fez, né, na obra dele. Né? Jesus poderosamente marcou a vida dela, porque os olhos dela, os olhos físicos, estavam fechados. Né? Mas eu disse para ela que Jesus lhe abriu os olhos espirituais. E os olhos espirituais dela foram abertos. E o que é que aconteceu depois disso tudo? Eu consegui, através de Jesus, encontrar o homem de Deus, né, a qual ele que está filmando é uma emoção muito grande para mim, porque é como eu falo a ele mesmo, né? Eu não esperava tanto, né? Todos os dias eu agradeço a presença dele na minha vida, porque eu jamais esperava, jamais mesmo eu digo a vocês que eu jamais esperava encontrar outra pessoa na minha vida depois de tudo que eu passei, né? E a Lula é a prova de Deus, que Deus reconstitui, se a gente acreditar, e se a gente ir em busca desse sentimento, ir em busca dessa fé, né? Deus mostra pra gente, se a gente seguir uma reta, a gente não pode sair dessa direção, né? Que é Jesus, se a gente seguir nessa direção, seguir os princípios, ter a santidade dentro da gente, a gente consegue. Deus mostra, Deus promete e Deus cumpre. E hoje, diante dessa grandeza que Deus fez na sua vida, o que significa hoje Jesus e a igreja renascer para você? Significa tudo na minha vida, né? Porque eu adquiri uma família, né? Adquiri uma família através da administração do pastor Márcio, do pastor Renato, do pastor Jonas, das presbíteras, e a família renasceu, que é uma família hoje, por quê? Porque foi um local que me acolheu, né? Foi no sábado que eu avisei aqui, na ceia, foi Santa Ceia, e naquele momento que eu cheguei aqui, nossa, eu cheguei aqui em pedaços, eu digo, né? Eu cheguei em pedaços e eu fui sendo ministrada pela oração do apóstolo e da bispa, né? E a oração de Mateus, o outro de Mateus, né? Então, todas aquelas cláusulas, entendendo a oração de Mateus, eu fui orando. E aquilo começou a ministração na minha vida. E eu percebi, hoje eu posso dizer a vocês todos que eu renasci, né? Renasci em Cristo, sou uma nova pessoa, destituída de todas as coisas maléficas na minha vida que eu passei anteriormente. Andresa é uma nova pessoa, com a presença de Deus, né? Com o homem de Deus ao meu lado. E o que eu posso afirmar a vocês é crer, né? Crer em Jesus, que Ele faz modificação na nossa vida. E todas as áreas que a gente buscar. Né? Isso. Então, esse foi o milagre da Andressa aqui para todos vocês. A igreja renascer em Cristo é uma igreja de milagre. E o milagre espera por você. Travessa Maurici, 823, entre Antônia Verdosa e Boa Nova. E todos vocês que assistirem esse vídeo vão ser marcados pelo poder da glória de Deus. A igreja renascer em Cristo é uma igreja de milagre. E o milagre espera por você. Valeu demais. Deus abençoe. Tchau, tchau.